Se todo o teu ganha-pão dependesse da natureza e você vê da porta de casa uma cena como esta. Esta é a vida de agricultor e este foi apenas um dos 3 temporais que atingiu vários municípios, entre eles Aurora. Por todos os lados, destruição. Será que é possível fazer algo contra as forças da natureza? O Vale Agrícola começa agora e vai levantar esta discussão. Sistema antigranizo existe, mas o que falta para colocar em prática? A Associação de Produtores de Cebola de Santa Catarina vai levar o debate para os municípios. Nos anos 2000, o projeto começou, mas parou. Alto custo de investimento é o desafio. Claro que a gente sempre tem que buscar apoio, né? Principalmente das prefeituras e do governo do estado, mas mais do que tudo a gente tem que tentar conscientizar o produtor de que ele vai ser o principal beneficiário, né, desse sistema. Em Ituporanga, agricultores participam de vitrine tecnológica, uma manhã de conhecimentos. Tem que trabalhar, né, certeiro, né? Não podemos correr risco, né? O importante é saber usar o produto. É tão importante que nem o produto, né? Vamos falar sobre sucessão familiar, uma história que vem de Cordilheira Alta, que reúne 4 gerações na propriedade. Vê que tem mais gente que está interessada em permanecer no campo, né? E procurar viver só do campo. Um exemplo de disposição, seu Januário, aos 95 anos, ainda trabalha a semana inteira na agricultura. Para chegar no sítio, em uma das localidades mais isoladas de Santa Terezinha, ele anda 8 quilômetros. Até o bico. Aqui eu vou fazer mais um tanque, aqui mais um tanque e lá mais um tanque de peixe. Sobrou um cantinho, eu estou plantando. E na receita da semana tem broa polonesa saindo do forno. Quem vai dar esta dica é a Mari, que aprendeu a receita de família e hoje faz para vender. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola inédito e cheio de informação para você está só começando. A gente começa com a notícia que infelizmente foi o assunto da semana, as tempestades de granizo. A Aurora, na região do Alto Vale do Itajaí, foi um dos municípios mais afetados. 1 minuto e 17 segundos. Este foi o tempo que a Rose, moradora da localidade de Ribeirão Pacas, em Aurora, filmou a tempestade de granizo, praticamente do começo ao fim. Repare que nem chove, é só pedra de gelo. Uma cena até agora difícil de esquecer. Eu não conseguia nem falar, eu só dei a volta em redor de casa, filmando, para ver como que ficou tudo. As tempestades no fim da tarde de quinta e sexta-feira deixaram um rastro de destruição e prejuízos em pelo menos 4 localidades do município: São Martinho, Santo Antônio, Ribeirão Pacas e Serra da Aurora. Uma das propriedades mais afetadas é da família do Marcos. Na extensão do galpão dá para se ter uma noção do impacto do granizo. No começo eu achei até que tinha passado a trovoada, que nem ia chover mais, mas daí de repente começou só a rolar pedra e grossa. Eu estava em casa, daí uns 5 minutos assim não caiu muito, mas daí de repente começou a cair cada vez mais grosso. Deu grossa assim que nem mal e mal cabia numa xícara e acabou com tudo. Os 12 hectares eram cuidados pelo Marcos e os 3 filhos, que também trabalham na agricultura. A expectativa era iniciar a colheita desta cebola em cerca de 20 dias, mas nada sobrou. Esperar vir o seguro para ver se cobre um pouco e contar com os prejuízos. Vamos ver o que vai dar. Vai ser um ano bem apertado. Além do prejuízo na lavoura, também foi preciso trocar boa parte do telhado da casa e dos 3 galpões. Nem os pássaros resistiram ao temporal. Não, nunca vi isso na minha vida. Nós ficamos apavorados.
Na localidade de Serra da Aurora, mais prejuízo. O Alcione também perdeu todos os 4 hectares de cebola. Sim, foi 2 dias seguidos, quinta e sexta. Aqui foi mais no primeiro dia, quinta-feira. Sexta deu miúda sem vento, né? Vamos ver o que vai dar, estou esperando pro água. Vamos ver o que eles vão dizer. Só no município, estima-se que 1.000 hectares tenham sido atingidos pelo granizo, 10% com perdas de 100%. A Afubra também já recebeu 600 pedidos de acionamento de seguro na região do Alto Vale do Itajaí, pelos prejuízos causados nas lavouras de fumo. Muito triste, né? Infelizmente, essa é também a região que mora minha família, meus conhecidos, e muita gente ficou no prejuízo em diversas culturas, né? Fumo, cebola e plantio de grãos que está no comecinho. Normalmente, contra as forças da natureza, não tem muito o que fazer, mas neste caso tem sim. A região de Caçador é exemplo quando o assunto é o sistema antigranizo. E olha, a Associação dos Produtores de Cebola aqui de Santa Catarina está pensando em trazer este sistema para o Alto Vale. Uma safra inteira, trabalho de meses que pode ser destruída em questão de segundos. O granizo é a adversidade climática mais temida pelos agricultores, justamente pelo potencial de prejuízo. A solução seria a instalação de um sistema anti-granizo. Depois das tempestades da semana passada, o assunto voltou à tona. O grande exemplo vem da região de Caçador, também em Santa Catarina, que é pioneira na implantação do sistema, que consegue reduzir em até 80% a incidência do granizo nas lavouras. Porque o sistema funciona como uma espécie de guarda-chuva, né? Ele protege uma determinada área. O sistema é simples, ele é a base, é como se fosse uma chaminé, né? E são misturados 2 reagentes ali, o principal reagente é iodeto de potássio. Esse chaminé ele é ligado algumas horas antes da condição, né, de chuvas ou de granizo, enfim. Isso tudo é monitorado por um sistema, né? Existe um sistema que monitora as condições climáticas e eles lançam esse aviso para os próprios agricultores que têm aquele sistema na propriedade, né? Em Caçador são 24 geradores, mantidos em parceria entre agricultores e poder público. Ele faz a redução do tamanho da pedra de granizo, né? Ele entra em contato na atmosfera e ele reduz a incidência, a severidade do granizo, né? Pelo que nos relataram lá, às vezes até em 80%. Mas não pense que toda essa ideia de instalação do sistema aqui na região é novidade. Entre 2001 e 2003, após fortes problemas com o granizo, a ideia foi colocada em pauta. O Daniel, engenheiro agrônomo da Epagre, que hoje preside a Câmara Setorial da Cebola, esteve à frente dos trabalhos. Foi feito na época um cálculo para que esse sistema abrangesse toda a área ceboleira aqui do Alto Vale do Itajaí e a partir daí um grupo escolhido foi visitar o governo do estado, foi levada essa proposta até mesmo para o Ministério da Agricultura, para Brasília. O valor era considerável na época e acabou, digamos assim, não se viabilizando em função de que a gente não conseguiu o recurso para implantar o sistema e também não achou uma maneira viável de pagar os custos de manutenção do sistema. Na época, se cogitou o apoio das prefeituras e a participação dos agricultores através da fatura de energia elétrica ou contribuição espontânea. Como, digamos assim, ficou depois 1, 2 anos sem que acontecesse o granizo, não há o por que negar. As pessoas acabaram perdendo um pouco do interesse pelo sistema. Informações que o presidente da Procesc diz estar ciente. Que a gente entende que a nossa região aqui é basicamente uma economia agrícola, né? Então todo o prejuízo que acarreta na agricultura, isso reflete muito na cidade, na vida das pessoas. A intenção é buscar apoio junto à Defesa Civil estadual e nacional. O alto custo é mesmo um empecilho. Mas, segundo o Gelson, é preciso considerar o valor que os agricultores já gastam com seguro, que em caso de instalação do sistema não seria tão necessário quanto agora. E ainda segundo o presidente da Procesc, se todos colaborassem, o valor seria acessível. Eu conversei com o administrador do sistema lá em Caçador, né, na região do meio oeste lá. O custo do sistema por hectare ele não chega a R$6. Não chega a R$6 por ano, né? Claro que a gente sempre tem que buscar apoio, né, principalmente das prefeituras e do governo do estado, mas mais do que tudo a gente tem que tentar conscientizar o produtor de que ele vai ser o principal beneficiário, né, desse sistema.
Para o presidente da Câmara Setorial da Cebola, o assunto precisa ser bem debatido, com avaliação dos prós e contras. Pode acontecer ainda granizo em algumas áreas isoladas, né, dentro do sistema, porque, claro, as frentes frias, né, a movimentação toda é grande, então vai muitas vezes haver esse tipo de problema, o que em algumas regiões cria algum desânimo, porque apesar do sistema. E ele é relativamente caro porque várias vezes o sistema vai ser, digamos assim, acionado sem que tenha a ocorrência depois da tempestade e mesmo do granizo. Ou seja, depois se vê que poderia não ter utilizado, mas não há como prever antecipadamente. Se fez então na época um estudo, um balanço, considerando quantas vezes que ocorreriam o histórico que nós tínhamos, e dá para fazer isso novamente, da ocorrência de granizo na cultura da cebola, quanto que significa esse prejuízo em relação a toda a área protegida e ver se esse prejuízo se justifica o pagamento de todo um sistema amplo, né? Uma coisa é fato, a instalação do sistema traria mais segurança à produção e economia de todo o Alto Vale do Itajaí. Então isso, claro, isso pode ser uma coisa que demora alguns anos, mas a gente não pode desistir, né? A ideia não pode morrer. A região é uma região basicamente que se predomina é o cultivo da cebola e fumo, entre outras, né? Eu acho que não tem por que a gente não colocar um sistema desse aqui, né? No próximo bloco a gente volta ainda falando da hortaliça, porque teve vitrine tecnológica da cebola em Ituporanga. Caruru, picão branco, cenourinha. Estas plantas daninhas dão verdadeira dor de cabeça aos agricultores, porque competem diretamente com as plantas na absorção de água e nutrientes. E tem sucessão familiar no campo, a história de 4 gerações que trabalham na mesma propriedade. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. A Eco7 é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Eco7 é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Eco7, sinônimo de longevidade. A característica de Santa Catarina são as pequenas propriedades rurais, onde a sucessão familiar acontece de pai para filho. Hoje você vai conhecer um destes exemplos, que vem lá do município de Cordilheira Alta. Nesta propriedade, nós encontramos 4 gerações morando juntas. O avô José Martelli, o pai Antônio Paulo Martelli, o filho João Carlos e tem ainda o último descendente, que é o João Vitor, de 9 meses. Este é um exemplo de sucessão familiar do campo bem-sucedida. Isto porque o planejamento foi feito com antecedência, com vontade e determinação da família, um processo construído coletivamente. Mas vamos conhecer um pouco a propriedade da família Martelli. A área é de 24 hectares e fica na comunidade Linha Ipiranga, do município de Cordilheira Alta, próximo à cidade de Chapecó, no oeste catarinense. O que eles produzem, o João explica. Nós aqui em casa temos uma atividade de gado leiteiro, bovinocultura de leite e também a parte de fruticultura. Mas a principal atividade aqui em casa é a fruticultura, que a gente está produzindo aqui é a fruticultura. E vocês estão optando pela produção orgânica? Isso, a gente faz 3 anos que certificou a propriedade
a parte vegetal, produção vegetal foi certificado orgânico, né? Na verdade já vinha há anos que o pai ele ia em reuniões da EPAGRE, que tinha aqui em Coronel, da prefeitura de Coronel, e daí acabamos que meio que vindo essa ideia de a gente poder certificar a propriedade, né? Então foi encaminhado que precisava de documentos e também da parte da propriedade o que tinha de mudar, alterar para poder certificar. A organização da propriedade rural começou com o seu José há 60 anos. Quando casou, o filho Antônio decidiu ficar trabalhando na propriedade e suceder o trabalho dos pais. Eu nasci aqui e comecei a trabalhar aqui. Hoje já estou com 56 e acho que dá para continuar aqui, porque hoje a gente não adianta mais sair daqui, né, também. Até agora vem o João também depois, já vem o neto, e a propriedade continua. Não adianta parar para querer sair, porque vamos aonde? Melhor ficar aqui. Aqui dá para viver bem igual, porque a gente produz, cuida há anos, já se vem trabalhando tudo junto, né? E nós cuidamos da propriedade e a propriedade está produzindo bem. Agora é a vez do João dar continuidade a uma história de 6 décadas. E para assumir o negócio agrícola com competência, o jovem foi em busca de qualificação. Em 2015, ele participou do curso para a juventude rural, promovido pela EPAGRE, com o apoio do programa SC Rural. Então esse curso ele englobou várias áreas, né, da parte da atividade rural. Então lá eu tive a oportunidade de trabalhar a parte de família, então de sucessão familiar, e também teve a oportunidade de eu conhecer várias atividades que podem ser trabalhadas dentro da propriedade, né? E dentro disso também daí as atividades que já tinha na propriedade deu para trabalhar uma forma de ver qual que estava sendo mais rentável e qual que não estava sendo rentável na propriedade, né? E talvez investir mais naquela que estava sendo rentável, né? E participar de um curso com outros jovens da área rural te trouxe mais motivação para ficar aqui na propriedade? Sim, porque daí nesse curso então a gente teve conversando, né, com outros jovens de outras regiões e a gente vê que tem mais gente que está interessada em permanecer no campo, né? E procurar viver só do campo. Para preparar os jovens que mostram interesse em dar continuidade aos negócios da família, a EPAGRE promove o curso Organização, Gestão e Protagonismo, realizado em todas as regiões do estado. E aqui nessa propriedade vocês realizaram uma das oficinas? Isso, foi uma oficina feita no porão, onde a gente trouxe um pouco do resgate das ferramentas antigas, dos brinquedos antigos, das comidas também. As oficinas a gente trabalhou muito isso, de resgatar, né, de trazer as histórias das famílias para as oficinas. A participação foi dos jovens, foi dos pais, né, foi uma ideia que surgiu de polo, onde envolveu o município de Cordilheira Alta, Chapecó e Coronel. Esse trabalho de extensão rural com os jovens agricultores é prioritário há vários anos, né, na EPAGRE, aqui na região também, pela importância que tem a história das famílias, a sucessão familiar e a importância que tem esses jovens se prepararem para conduzir a propriedade de maneira sustentável, com todas as exigências de mercado que existe hoje, de legalização das atividades. Então esse acompanhamento da EPAGRE, a gente vê o resultado disso nas famílias, que tem resultado para os jovens permanecerem com qualidade de vida, com uma agricultura que traz retorno econômico para eles também. Tem tudo aqui, umas vaquinhas leite, burro pão, uma baixada ribeira, um violão e umas galinhas, ai ai, tem no quintal uns pés de fruta e de flor, e no meu peito por amor plantei alguém, que vida boa. Os produtores rurais estão em busca de informação e conhecimento nunca é demais. Lá em Ituporanga teve a primeira vitrine tecnológica da cultura da cebola, promovida pela Ihara. Uma manhã de folga da propriedade rural. Por algumas horas, os cuidados na lavoura ficaram de lado, em busca de algo ainda mais importante: conhecimento. Tem que trabalhar, né, certeiro, né? Não podemos correr risco, né? O importante é saber usar o produto.
é tão importante que nem o produto, né? É como diz a frase, mato bom é mato que nem nasceu. Aqui nesta área temos amostras de pragas que são uma verdadeira dor de cabeça para os produtores. Cenourinha, capim de inverno, caruru ou picão branco. Quem planta cebola com certeza já teve problemas com algumas destas plantas daninhas. E elas não competem só por espaço não, também por água e nutrientes. Essa presença numa fase inicial, principalmente até os 45 dias, é muito danosa à produtividade e posteriormente até à qualidade da produção. Não há quem discorde. Nos últimos anos, algumas pragas ficaram mais resistentes, difíceis de controlar. A orientação é aplicar o herbicida já após o transplante das mudas. O Fumizin, então, é um produto registrado para a cultura da cebola, é um produto que tem uma performance não só no sistema de cebola transplantada, mas em cebola também de plantio direto. Temos que cuidar da questão de dose, porque varia de acordo com o tipo de solo e também a questão aí de presença ou não de maior conteúdo de matéria orgânica. Quando o assunto é doença mais temida das lavouras pela incidência nas últimas safras, é o míldio ou mofo na cebola. Desde antigamente usava sempre o mesmo produto e começou a aparecer doenças e reboleiras de míldio na lavoura e podia aumentar a dose, não estava controlando. Ele é favorecido por quê? Elevada umidade, molhamento foliar, então dias de garoa, dias nublados com orvalho até momentos mais tardes da manhã, isso favorece muito a doença. Então nesses momentos o produtor precisa estar atento, se o clima estiver favorável para a doença, ele tem que investir em produtos realmente eficientes para que a doença não venha atingir e dizimar a lavoura dele. A orientação é fazer a rotação de princípios ativos. Foi o que o José fez. Usei dose convencional do completo, foi que nem tirar com a mão mesmo, assim, foi excepcional o efeito do produto. Hoje os grandes diferenciais de completo total são principalmente moléculas novas, inovadoras, sem resistência e também formulação, são produtos líquidos com dosagens baixas que facilitam o trabalho do produtor e principalmente produtos altamente eficientes para manejo da doença, com efeito em doenças secundárias também. Os produtos expostos no dia de campo têm como diferencial o controle do ciclo completo da doença. Isso faz com que eles possam ser aplicados tanto preventivamente quanto curativamente. É claro, o produtor sempre deve optar por aplicar produto preventivamente. Aplicando curativamente, sempre o custo vai ser mais alto e o dano vai estar estabelecido na lavoura dele. Cuidados que, aliados à nutrição adequada, geram plantas com este potencial. Mas eu chamo a atenção, em primeiro lugar, em relação ao solo. Eu não posso achar que eu vou conseguir ter uma planta equilibrada se eu não tiver, primeiro, o solo equilibrado. Uma boa análise de solo, uma boa interpretação de análise de solo, um bom manejo de palhada, de adubação verde, é o início para tu ter uma lavoura mais equilibrada em termos de nutrição. Depois entra a correção de solo com calcário, fósforo e potássio e a aplicação de micronutrientes, conforme a indicação das análises de solo. Então a gente vê aqui uma planta, folhas bem eretas, com uma boa serosidade, e isso significa que essa planta está, sim, bem nutrida, né? A nossa grande preocupação como empresa, como Cooper HF, é justamente no intuito de otimizar essas aplicações e fazer com que o produtor use de uma forma racional os produtos que as empresas desenvolvem, né? A Irrara é uma grande parceira nossa em todas as nossas unidades e tem tido cada vez mais produtos lançados a nível de Brasil, justamente para auxiliar o produtor rural com novas tecnologias, o uso mais racional de produtos, para fazer com que cada vez se produza mais, com mais qualidade, com menos custo e cuidando muito do meio ambiente. Como a gente disse lá no começo da reportagem, estas são algumas horas longe das propriedades, mas com o objetivo de melhorar ainda mais a produção. Porque primeiro é preciso garantir a qualidade, para depois buscar preço. São produtos essencial, assim, que vêm agregar, dar valor a nós agricultores, né? Manejar certo, o resultado aparece. Veio para suprir toda a nossa necessidade ali, né, e está
fechou legal aqui com a nossa lavoura, né? Conhecimento nunca é demais. Um grande abraço a você que nos acompanha pelas redes sociais, na transmissão tanto pelo Facebook ou pelo YouTube do Vale Agrícola. É muito bom ter a sua companhia. E olha só, pessoal do YouTube, estamos comemorando, celebrando 100 mil inscritos no canal. Agora estamos chegando aí aos 650 mil seguidores no total em todas as redes. Muito obrigada a você que nos acompanha então. No próximo bloco nós vamos trazer uma história que com certeza vai inspirar. Seu Januário, 95 anos. Todas as semanas ele caminha 8 quilômetros até o sítio, em uma das localidades mais isoladas de Santa Terezinha. Tudo para estar em contato com a natureza. E tem receita também do município, que tem forte descendência polonesa. É a broa, daquela de massa batida à mão, levada ao forno a lenha. Uma delícia que ultrapassa gerações e virou fonte de renda para a família Beiger. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação. O trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações Cravil. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos de quem se preocupa com o resultado final. Um plantel produtivo e saudável. Rações Cravil. Tecnologia conquistando resultados. Oferta imperdível Auto Plus Ford. Por apenas R$ 59.990, você escolhe o K Série Especial 100 anos, completo com motor 1.5 e câmbio automático de 6 velocidades. Ou o K Sedan SE Plus completo também com motor 1.5 e câmbio automático. É só escolher e garantir a melhor compra da categoria com a melhor oferta. Auto Plus, sua concessionária Ford em Lages, Curitibanos, Campos Novos, Joaçaba e Rio do Sul. O que você pretende fazer aos 95 anos de idade? Descansar? Sossegar? Olha, essa ideia nem passa pela cabeça de um morador de Santa Terezinha. Todas as semanas ele sai do interior para uma das localidades ainda mais isoladas do município para fazer o que mais gosta: ser agricultor. Se a vida fosse mesmo um livro de histórias, a do Seu Januário com certeza renderia algumas edições. Aqui jabuticaba, até o bico. E aqui eu vou fazer mais um tanque, aqui mais um tanque e lá mais um tanque de peixe. Sobrou um cantinho, eu estou plantando. O senhor de fala simples e sorriso largo já foi soldado, agricultor, juiz de paz. Aos 95 anos, preguiça por aqui não existe. Trabalha nos afazeres do sítio de cerca de 60 hectares no Reduto, a mais de 40 quilômetros do centro de Santa Terezinha. E passei muitas e muitas dificuldades na vida. Sofrido e bom, e tudo era bom. Passasse 90 e bom. De descendência russa, Seu Januário nasceu em Rio Negrinho, mas veio ainda criança para Santa Terezinha. Foi o avô que participou da histórica batalha em 1929 entre o exército e os jagunços nestas terras, que acabou com a morte dos invasores, considerados ladrões e assassinos. Se chama Reduto porque Forças Armadas rodearam e prenderam essa gente e apelidaram Reduto. Tinha 2.000 pessoas jogadas. Aos 13 anos, o agricultor saiu de casa. Eu fui lá, arrumei um pedaço de pão e eu vou embora. Daí peguei nesse sertão, sem recursos, sem dinheiro, sem nada, saí lá para o Burro Preto, tinha estrada de ferro, estavam fazendo. E eu cheguei assim, olhei nos matos, trilho. Eu disse que vim ajudar a fazer, mas já está pronto. Vou fazer o que agora? Por coincidência, passava uma locomotiva do exército e lá se foi ele. Daí que eu entrei no batalhão com 13 anos. Eu era reservista com 13 anos no batalhão Mauá. Ainda militar, Seu Januário casou com a dona Rosália. Dura pouco esse casamento aí, só 75 anos. Com dinheiro do exército, ele comprou mais peças e ampliou o moinho de trigo do pai.
teve 11 filhos, em tempos nada fáceis. Quando vinha uma doença, o senhor sabe, eu sou um pai de família, né? Então daí precisava um recurso, um médico, uma enfermeira. Isso não existia, meu Deus do céu. Eu ia 16 quilômetros a pé, fora de horas, atrás de enfermeira, e não tinha. Tinha a Dona Maria lá em Santa Terezinha. Acostumado com tempos difíceis, pouca coisa abala o agricultor, tanto que o percurso entre o sítio onde mora com a esposa e o de trabalho, seu Januário faz a pé toda semana. São 8 quilômetros. Venho aqui, faço fogo, faço minha boinha, tá bom, eu estou contente. E chego em casa, atendo lá na propriedade, outras terras, a mesma coisa, atendo. Só de erva mate são 3.000 pés. Tem ainda o reflorestamento, a horta, os pés de uva e a lagoa de peixes. Ele cuida de tudo sozinho. Física é bom para a saúde. Eu por dia inteiro, eu faço trecho. Eu pego o foice, pego o machado, eu pego o serra motor, vai tudo. Já pensou 95 anos? Seu Januário conta que, inclusive, esses dias deu de cara com uma onça. Assim, em cima daquela água vidrada, ficou assim, lambendo água. E eu vinha de lá, 10 metros de distância. Ela não me viu. E eu fiquei, digo, tô eu perdido aí, dessa vez ela não me pega. Mas um tigrão, né? Daí quando ela tomou água, eu dei um grito para ela se espantar. Ela voltou de costas. 2 metros para você, se virou no ar. Digo, essa não espanta mais ninguém, de medo. Eu fiquei meio assim, né? Sobre o segredo para chegar tão longe, o quase centenário tem na ponta da língua. Eu não sei o que ficar bêbado, eu não fumo, eu dou valor no próximo. Não é capaz de eu fazer um erro, porque sabe, o erro é erro. Fui justiça há 11 anos. Então eu tenho a minha saúde, já está com 90 e poucos anos, porque eu poupei a saúde, cuidei, não me embriagava, tomava, abusava com a saúde. De memória impecável, uma prosa com seu Januário rende boas horas. A carga que isso vai dar, né? Vai. Natal vai ter muita uva já, né? Vai ter bastante uva, né? O nosso município ele tem 28 anos de administração, mas tudo que nós temos aqui é graças a essas pessoas, né, que foram desbravadores, pessoas que sofreram, que trabalharam muito, que lutaram, que enfrentaram muitas dificuldades, muitos desafios, né, que nem se compara aos dias de hoje, né? Apesar de ficar 5 dias da semana aqui, o agricultor diz que nunca está sozinho e não troca o ranchinho por nenhum outro lugar do mundo. Pode vir me convidar lá em Curitiba, lá na São Paulo, mas eu não ia querer morar lá. Isso não é vida. Vida, olha, fresco, vem um coati, vem um bicho, e família tendo conceito importante a saúde. E não estou aí, estou contente, tá bom de ver. Que figura seu Januário e que disposição, né? Quem dera que a gente chegue nessa idade com toda essa energia. Beijão, beijão para todo mundo também da família, do pessoal de Santa Terezinha que sempre acompanha o Vale Agrícola. A massa de pão guardada de uma receita para outra vira fermento. Uma massa que precisa ser bem batida e depois é assada no forno a lenha. Tudo isso para dar aquela fornada de broa. Que cena linda, não é? A receita de hoje tem gostinho polonês. Olá, eu sou a Mari, da Tifa Beiger, Santa Terezinha. Eu vou ensinar a receita de como fazer a broa caseira. Eu aprendi com a minha mãe e com a minha sogra. Para fazer 5 broas, você vai precisar de 5 xícaras de fubá escaldado em água não muito quente, 5 colheres rasas de sal, 5 xícaras de batata doce cozida e amassada, 20 xícaras de trigo e água morna até dar o ponto. E para a fermentação, 100 gramas de massa de pão guardada dissolvida em meia xícara de água morna, 1 xícara de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento biológico.
Se você não tiver a massa antiga, use 3 colheres de sopa de fermento biológico. Nós vamos começar a receita pelo final, porque você já deve ter percebido que esta é uma dica importante. Está vendo a sobra de pão da bacia? É daqui que sai o fermento para a próxima receita. Deixo fora até a tarde, assim, e daí guardo na geladeira. Até a próxima vez que eu vou fazer o pão, depois desmancho de novo na água e faço outro fermento. Esses 100 gramas de massa antiga são dissolvidos em meia xícara de água quente e misturados com mais 1 colher de fermento biológico e mais 1 xícara de farinha de trigo. É só misturar bem e deixar formar a chamada esponja. Aqui nós temos 5 pães de trigo. É 4 xícaras para cada pão. Aqui nós temos a batata doce, cozida e esmagada. É 1 xícara para cada pão. Aqui nós temos o fubá escaldado. É 1 xícara, mas é xícara de fubá seco e daí escaldado. Água quente. Não muito quente, né? Não pode ser muito fervido, senão ele empelota. Aqui nós temos o sal. É 1 colher rasa de sal por pão. E aqui nós temos o fermento pronto já. Eu deixei aquela sobrinha de pão, daí misturei com trigo e coloquei 1 colher de fermento biológico. Daí fica melhor, a broa fica diferente. Agora vamos amassar. E a água vai colocando assim como precisar. Não pode ser muito mole a massa, nem muito dura. O tempo de aproximadamente de amassar é 45 minutos a 1 hora. Depende da quantia de broas. Não dá para dizer certo quanto que vai de água, porque tem vezes que a batata doce ela é seca, outra vez é mais úmida, né? Aí ela solta a água. O ponto da massa é assim, ó. Você puxa a massa para o lado, agora tem que escorrer devagar, que daí já tá bom. Tem que ir colocando água de pouco, né? Para você pôr bastante, e daí ela amolece a massa. Deixa crescer umas 2h30. No inverno precisa mais tempo, no verão daí menos porque é mais quente, né? Do lado de fora, o forno a lenha já está quente. A Mari retira toda a brasa, até usa esta vassoura feita com folhas de árvore para tirar tudo. Para assar não tem forma, olha o segredinho. Coloco a folha de couve, a folha de banana e a mandioca. Molhei a mão, agora pego o pão, dou uma ajeitada, coloco na folha de couve, na folha de banana, para não sapecar por baixo. Lavo as mãos, dou uma ajeitadinha. Mais um. Fui convidada a tentar fazer, não é muito fácil não. Então vamos ver se eu não vou desandar a receita, né? Molha a mão, as 2 mãos cheias assim. É assim, é. Ai, ai, ai. O tamanho que fazer vai levar. Ah. Botei. Aí molha a mão de novo e dá aquela penteadinha no pão. É bem bonito. Ih, vai ficar feio. Agora tem que jogar, o segredo é jogar lá. Ixi! Leva lá. Aqui. Ó. Deu boa. Eu coloquei um pouco de brasa e agora eu vou fechar com essa proteção para ele dourar. Virar não precisa, tem que olhar, cuidar, né? Se ele tostar demais por cima, assim que corar, daí tem que pôr algum papel para não deixar queimar, né? Depois de 1 hora de forno, as broas estão assim. Esse cheirinho não tem igual. Olha, a folha protege, ó. Olha, mais uma broa da Aline, ó. Essa foi a história. Parabéns pela primeira vez. Agora vamos ter que experimentar a broa. Ô, tarefa difícil. Agora eu vou guardar as broas no pacote e pôr para congelar.
Na mesa de café da família, a broa é ingrediente principal do pão com ovo frito. Tem também aquele ovinho temperado e bacon de acompanhamento. Há pouco tempo, a produção das broas virou uma renda extra para a família. O marido, seu Miguel, ajuda a buscar a lenha e os ingredientes. E o filho Marcos faz a parte de vendas. Por uns simples amigos, assim, os amigos mesmo, né? Gostaram da broa. E compraram uma vez, compraram outra vez e vieram comprar. E um vai falando pro outro e hoje tá... Deu no que deu, né? Mas eu gosto. Eu amo fazer essa massa. Infelizmente, nessa eu me dei mal, né? Porque a mão fininha desse jeito acabou ficando uma broa desse tamanho. Daí não deu, né? Grande beijão pra Mari e pra toda a família que recebeu a gente tão bem. Pessoal de Santa Terezinha, Rio do Campo, Itaiópolis, comprem a broa da Mari, porque vale a pena. Olha só o trabalhão para fazer esse pão e ela vende a R$10. Então vamos valorizar o trabalho dessa agricultora que se dispôs a ensinar a receita pra gente. O Vale Agrícola termina aqui. Aproveite a sua folga e tenha uma semana produtiva de trabalho. A gente se vê no sábado que vem. Até lá!